Bom dia, estamos aqui para mais uma live, 7h30 da manhã, para falar sobre como melhorar a saúde, sobre como melhorar a qualidade de vida. Estamos aí juntos para mais um dia. Será que a gente vai conseguir aí emendar um tempo maior de lives? Será que a gente vai chegar a 300, 400 lives igual da outra vez? Vamos descobrir aí ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre algum tema interessante. Responder as perguntas de vocês pra gente poder aproveitar bem o tempo, né? Ô, meu amor. O seu Lucas tá querendo participar da live hoje. Ai, meu pequeno tá cada dia mais esperto. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Começar aí mais uma live. Dona Tamar, firme e forte, Dona Tamar. Espero que você esteja bem. Vamos lá, pessoal. E aí, tem alguma questão, Dona Tamar? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer hoje? CS Oliveira 2805. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aí sobre alguma vitamina, alguma dúvida que vocês têm em relação a alguma doença. Falar sobre alguma questão especial, algum exame, alguma dúvida que você gostaria de perguntar para o médico, mas acaba não perguntando. Hoje em dia as consultas estão cada vez mais curtas, né? Então, mal você sentou na cadeira, quando tem cadeira, você já está indo embora e não tem oportunidade de tirar alguma dúvida, de ter alguma explicação. Então, aproveite aí a oportunidade. Vamos falar aí sobre alguma coisa que seja do interesse de vocês. E aí, pessoal, nenhuma pergunta hoje? Vamos aproveitar esse tempo juntos. Ontem a gente falou bastante sobre ácido úrico. Ficou alguma dúvida sobre ácido úrico? Alguma questão que vocês queiram perguntar? Bom dia, Leni. Tamar Tisseu, tontura e enjoo sem dor de cabeça pode ser crise de enxaqueca? Mais difícil, Tamar, de você ter tontura e enjoo e ser uma enxaqueca, viu? Geralmente são sintomas que podem estar associados a uma enxaqueca, mas via de regra a enxaqueca vai ter uma dor de cabeça. A questão é, o que pode estar causando essa tontura e enjoo? Então a gente tem que pensar, tontura e enjoo são sintomas que podem estar associados a vários sistemas do nosso corpo. Por exemplo, a tontura pode estar associada ao sistema auditivo. Por exemplo, aos canais semicirculares que podem estar com algum tipo de alteração. Uma doença do ouvido interno, né? Então, por exemplo, doença de Meniere é uma doença que causa tontura e enjoo. Geralmente essas tonturas de origem do ouvido têm uma característica de serem tonturas mais rotatórias, que a gente chama de vertigem, e podem ou não estar associadas a enjoo. Tem pessoas com crise de labirintopatia, o pessoal chama de labirintite, que tem bastante enjoo, muitas vezes não consegue sequer sair da cama. Então é algo relativamente comum. Mas você tem que pensar também em outras causas. Será que tem uma causa de outro sistema gastrointestinal que está causando essa tontura, esse enjoo? Será que é por conta de algum outro problema sistêmico? Aí tem que ter uma investigação. Esclerose múltipla também pode ser uma doença que causa tontura e enjoo. Então a gente tem que sempre tentar buscar aí a causa do problema para poder identificar. Se é uma questão do ouvido, se trata de um jeito. Se é por conta um surto de esclerose, se trata de outro jeito.
Então tem várias possibilidades aí. Gicanon, bom dia. Alguma experiência com o protocolo no tratamento do câncer? A verdade, não tem indicação de usar doses altas de vitamina D para poder tratar câncer, porque não é uma doença autoimune. É uma condição que, inclusive, você tem que ter um cuidado maior quando você está fazendo um protocolo Coimbra, porque se você dá uma dose ali maior do que 25.000 unidades de vitamina D, o maior risco do tratamento é você ter o que a gente chama de hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue. E alguns tipos de câncer também são uma predisposição à hipercalcemia. Então, num paciente, por exemplo, que tem um protocolo e desenvolve um câncer, você tem que ser muito mais cuidadoso, fazer exames com mais regularidade para você saber se está ou não com o cálcio aumentado. O grande perigo é o aumento do cálcio, que causa toxicidade pelo tratamento, pela possibilidade de uma complicação do tratamento é o excesso de cálcio no sangue, não o nível mais alto de vitamina D. Dona Keila, bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Amém, Keila. Deus abençoe o nosso dia. Dona Miura, bom dia. Adri Lourenço, bom dia, doutor. Bom dia, dona Adri. Jaqueline Belomo, minha filha teve fator FAN 1/640. Pode ser alguma doença autoimune? Então, Jaqueline, o FAN ele é um exame de triagem para doença autoimune, mas mostra aí que está acontecendo um processo autoimune no organismo da sua filha. Pode ser ou não uma doença autoimune. Quando você vê lá o exame do FAN, você vê que tem vários padrões diferentes no exame. E esses padrões, cada um desses padrões pode estar associado a um conjunto diferente de doenças. Doenças mais comuns associadas ao FAN são lúpus, artrite reumatoide, doença de Sjögren, esclerose sistêmica, doença mista do tecido conjuntivo. Então você tem que fazer uma diferenciação a partir do momento que você tem esse FAN positivo. Então uma coisa que você vai fazer é fazer uma história mais detalhada, para ver se você tem algum sinal ou sintoma dessas doenças que eu falei. Caso você tenha, você pode fazer uma investigação mais aprofundada com autoanticorpos mais específicos. Então, autoanticorpos mais específicos, por exemplo, para o lúpus, um anti-SM, por exemplo. No caso da esclerose sistêmica, o SL70, que é um outro anticorpo, anti-RNP para a doença mista do tecido conjuntivo. Então tem vários autoanticorpos que você pode pedir para você investigar melhor. Anti-RO e anti-LA para o Sjögren, por aí vai. Então vai depender da doença, você vai direcionar melhor essa investigação que você está fazendo. Mas cabe aí fazer uma investigação melhor. Procuraria algum reumatologista ou algum médico para poder fazer uma boa investigação desses casos. Acaba que hoje em dia acabo investigando muito paciente que muitas vezes passa em vários reumatologistas e muitas vezes os médicos não têm muito interesse em fazer essa investigação mais aprofundada. Muito médico convênio tem ali algumas amarras, não conseguem pedir os exames e tal. E a gente acaba fazendo isso também. Inclusive, tem vários casos que acabam chegando pra gente com a possibilidade de ser autoimune, mas ninguém sabe direito o que a pessoa tem. Por exemplo, eu atendo uma freira que ela estava já desde os 13, 14 anos com problema na mão. Esse problema na mão dela, ela tinha uma mão que praticamente não se mexia. Aí tinha tempos que essa mão melhorava, tinha tempos que essa mão piorava. E aí, quando ela veio em consulta, só de olhar para a mão dela, já tinha uma ideia que tinha ali um quadro de vasculite. Mas mesmo ela passando com angiologista, com cirurgião vascular, com neuro, com reumatologista, nenhum desses médicos realmente fez uma investigação que precisava.
E aí a gente pediu um exame para poder investigar melhor e a gente conseguiu fazer o diagnóstico dessa vasculite que ela tinha na artéria axilar. Então ela tinha uma vasculite, fazia com que contraísse o vaso sanguíneo e diminuía a circulação da mão. E a mão dela ficava, inclusive a mão dela já estava já atrofiada, com hipotonia. E aí a gente começou a tratar. No caso dela, eu tive que fazer uma dose de corticoide imediata. E aí, do dia pra noite, a mão dela voltou a mexer, a mão dela voltou normal. Obviamente ela tinha uma atrofia da mão, tinha que fazer fisioterapia, se exercitar. Mas ela foi ali com o tempo recuperando. Então, só para dar um exemplo, às vezes, infelizmente, os médicos ou não têm interesse ou têm limitações para fazer essa investigação e a gente acaba fazendo. Aí. Bom dia, dona Marta. CS Oliveira, osteomielite, além de antibiótico, a vitamina D com o protocolo Coimbra pode ajudar? Na verdade, também não tem uma indicação clara de fazer uso de dose alta de vitamina D nesse caso. A osteomielite é uma infecção do osso e é muito difícil você conseguir tratar a infecção no osso porque o antibiótico tem uma certa dificuldade de chegar até o osso. E o segundo ponto é que acaba formando um biofilme de bactéria. E esse biofilme de bactéria, com o que a gente chama de sequestro ósseo, então uma unidade de osso ela acaba se desintegrando ali do resto do osso e aí forma uma colônia de bactéria. Então acaba não conseguindo chegar sangue ali e essa colônia de bactérias é bem difícil de você tratar. A vitamina D ela ajuda a melhorar o tratamento de uma infecção. Então sim, mas não seria indicado doses altas. Mas tem outras alternativas que podem ser usadas para fazer o tratamento desta osteomielite, como por exemplo, câmara hiperbárica. É uma indicação clássica para você tratar osteomielite, é a câmara hiperbárica. É um tratamento aí, a pessoa fica dentro de uma cápsula de oxigênio por horas, e aí nesse tratamento se acaba matando as bactérias que não gostam aí do oxigênio, que a gente chama de anaeróbios, e acaba acelerando o processo ali de cicatrização desse osso e de eliminação dessa infecção. E tem também algumas combinações que você pode fazer com o antibiótico que podem ajudar também a melhorar essa osteomielite. Por exemplo, uma substância que ajuda a eliminar essas colônias, ajuda a dissolver esse biofilme de bactérias que se forma é o óleo de orégano. O óleo de orégano aí com alguns outros suplementos e a câmara hiperbárica pode ajudar muito nesse caso. Obviamente, sempre tem que estar com o nível de vitamina D ajustada para o sistema imunológico funcionar melhor. CS Oliveira, protocolo Coimbra ajuda algo para quem teve AVC? Na verdade, não tem indicação também de dose alta de vitamina D, porque não é doença autoimune. O protocolo Coimbra é só para doenças autoimunes. Mas ajustar o nível de vitamina D, tem outros suplementos que você pode utilizar que vão ajudar a prevenir novos episódios de AVC e também vão ajudar na recuperação dessa pessoa. Então, vitamina D, magnésio, vitamina K2, tem várias vitaminas aí que vão ser interessantes. Metilfolato também é fundamental, reduz muito o risco de você ter AVC. Tem que ajustar a homocisteína, reduzir o PCR, tem que fazer uma avaliação geral e fazer o que precisa fazer para melhorar. Dona Jaqueline, doutor, tem 4 anos levei na reumatologista, mas não se aprofundou. Ou a reumatologista não teve interesse ou ela não encontrou ali nenhum indício que possa ter uma doença autoimune. O que você precisa fazer pelo menos é monitorizar esse FAM e ver se ele vai mudar de padrão, se vai aparecer algum outro fator e principalmente ajustar o nível de vitamina D da sua filha. Espero que você esteja ajustando o nível de vitamina D dela, porque é um dos principais fatores que vão reduzir o risco dela desenvolver doença autoimune ao longo do tempo, tá bom?
Mariana, pode tomar em cápsula esse orégano? Pode tomar, eles vendem cápsula de óleo de orégano, sim. O óleo de orégano é bem interessante para tratar também desbiose intestinal. Ele é um antifúngico, antibiótico, um bactericida muito interessante, tá? Então ele pode ser utilizado aí nessas condições. Ele é muito poderoso. Miura Farias, doutor, vitamina D dos meus filhos, a de 13 anos está em 23 e a de 15 anos 26. Qual dosagem pode dar para elas? Então a dose de vitamina D, dona Miura, é em relação ao peso. A gente dá uma dose de 200 unidades por quilo de peso, mais ou menos. Só que o ideal mesmo é que você faça primeiro essa dose de 200 unidades por quilo de peso por dia. E depois de 3, 4 meses tomando a vitamina D, que essa dose vai se estabilizar, você repita o exame e faça um ajuste dessa dose. Porque o que acontece? Você pode dar 10.000 unidades de vitamina D para 10 pessoas diferentes, mesmo que as pessoas tenham o mesmo peso. O que vai acontecer é que essas pessoas vão ter ali um nível diferente de vitamina D depois de 3, 4 meses. Algumas vão chegar a normalizar a vitamina D, a maioria delas, mas uma menor parte ou vai ficar acima ou vai ficar abaixo do que deveria. E aí que mora o problema. A gente tem que estar com a dose de vitamina D bem ajustada. O ideal é manter ela ali entre 40 e 100 nanogramas por ml, que é um valor que a gente considera aí razoável para se manter. Eu sempre tento manter a vitamina D dos meus pacientes mais próxima ali de 80 nanogramas por ml. Mas acima de 40 a gente já pode considerar como um nível normal. A gente usa outros parâmetros também para poder ajustar essa dose de vitamina D. A gente usa paratormônio, a gente usa o nível de cálcio. A gente consegue ter uma ideia se o organismo precisa de mais ou menos vitamina D de acordo com a avaliação dos exames laboratoriais também. Então, no caso, eu faria isso. Eu daria essa dose inicial, depois passaria aí com um profissional de saúde para ajudar a ajustar essa dose de vitamina D. Mariana Carvalho, doutor, homeopatia calcário fluórica e silícia podem ser tomadas juntas? Não faço ideia, dona Mariana. Quem pode responder isso para você é a doutora Daniela D'Angelo. Tem o hipotireoidismo com nódulo. Então, tem que ver essa questão de qual que é a causa do seu hipotireoidismo, né, Mariana? Tem várias causas de hipotireoidismo. Mais comum é a tireoidite Hashimoto, que é autoimune. Então, no seu caso, você precisa de ver essa questão da suplementação de vitamina D, que é fundamental para você. Em alguns casos, vale a pena fazer o protocolo Coimbra. E outra questão é que esse nódulo de tireoide tem que ser acompanhado, né? Tem relação muitas vezes com a exposição ao flúor e também a exposição ao cloro. Um dos motivos que leva à formação de nódulos da tireoide e cistos também é justamente quando a tireoide começa a acumular flúor e cloro. Porque o flúor e cloro eles fazem parte da mesma família na tabela periódica do iodo. Então a tireoide pega o iodo e transforma no hormônio da tireoide, que é a tetraiodotironina. Quando você começa a ter uma quantidade maior de flúor ou cloro no corpo, ele vai formar ali como se fosse um tipo de hormônio disfuncional com esse cloro e iodo e vai acumulando nesses nódulos. É um fator de risco aí para você formar nódulos na tireoide. Então é importante você tentar ver se está exposta ao flúor e ao cloro. Vai estar presente na água, na pasta de dente. Pessoa que faz tratamento dentário também. Tem gente ainda que usa flúor, por mais que se saiba que é uma substância neurotóxica e que é péssima para a tireoide. Então, tem que ver isso aí, dona Mariana. Bom dia, Mauriozelo. 57 anos, início de vitiligo. Se é uma doença autoimune, protocolo Coimbra é indicado? Sim, é indicado. Inclusive, acelera o processo de repigmentação dessas lesões, tá? Então, o vitiligo é uma doença que o sistema imunológico ataca
a pele e aí acaba reduzindo a capacidade de produzir a melanina, que é o pigmento que está na pele. E aí essa redução da melanina vai levar ao processo de vitiligo ali. Então vai aparecer as manchas que são com pouca pigmentação. E no caso, o protocolo Coimbra acelera muito a repigmentação. A questão é que o vitiligo ele é uma doença autoimune, como toda doença autoimune, tem uma questão muito importante relacionada ao estresse emocional. Se você mantém nível alto de estresse emocional, vão continuar aparecendo novas lesões. Então é fundamental que o paciente com vitiligo, além de fazer o protocolo Coimbra, reduza drasticamente o nível de estresse emocional. Tem que avaliar o que está causando estresse na sua vida e você precisa encontrar formas de lidar com isso de uma maneira melhor. Via de regra, o paciente com doença autoimune tem uma grande dificuldade de fazer ali o controle do estresse emocional. Geralmente são pessoas mais ansiosas, com uma hiperreatividade. Às vezes uma coisa pequena já gera um estresse grande. E tudo isso vai acabar contribuindo para manter a doença em atividade, no caso do vitiligo, para o aparecimento de novas lesões. É muito comum pacientes começarem a fazer o protocolo Coimbra com vitiligo, conseguirem repigmentar todas as lesões, principalmente quando você começa a fazer o tratamento muito precocemente, bem no início da doença. E aí depois de um tempo a pessoa passa por um período de estresse, aí vai lá e volta a aparecer uma mancha. Então, se você não tratar ali a causa do problema, o gatilho para essa doença se manter em atividade, não vai ter como você conseguir se manter bem no fim das contas. Vini Personal, olha a fera aí, sucesso. Obrigado, Vini. E aí, meu amigo? Vamos, já estamos devendo outra live aí, hein, Vini? Vamos combinar. Espero que você esteja bem. Vini estava lá no aniversário do Davi no sábado, com a família. Vini, é nóis. Cíntia, doutor, como tratar rinite em criança de 9 anos e com gotejamento nasal? Então, Cíntia, tem que avaliar o que está fazendo esse sistema imunológico ficar descompensado. Um dos fatores é justamente a deficiência de vitamina D. Então, por exemplo, se você ajusta bem a dose de vitamina D, existe uma chance de você conseguir não ter mais crises aí de rinite. Inclusive, tem vários pacientes que a gente começa a suplementar a vitamina D e uma simples suplementação já é o suficiente para poder melhorar essa rinite que a pessoa tem, tá bom? Pessoal, não vou conseguir responder todas as perguntas. Tenho que seguir ali para minha rotina agora. Espero que vocês fiquem bem. Amanhã a gente está de volta aqui para a gente responder a mais perguntas. 7h30 da manhã a gente está aqui juntinho. Se ficou alguma pergunta aí para responder, me perdoem, mas tem que ir embora, não tem como ficar mais. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.